Logo após o Bitcoin atingir a sua máxima histórica em novembro de 2021, cotado a R$380 mil ou 69 mil dólares, ele chegou a cair até 78%, atingindo seu fundo em novembro do ano seguinte, cotado a R$82 mil. Para quem aguentou firme e esperou o ano de 2023, pôde surfar uma bela alta de 137%. E agora em 2024, o que será do ouro digital? Será um ano bom para o Bitcoin? É o que iremos descobrir nesse vídeo. Olá, eu me chamo Stefano Israel, sou investidor há 5 anos e eu ensino educação financeira nas principais redes sociais. Para quem investir em criptomoedas em 2021, deve se lembrar do seu topo histórico que atingiu R$380 mil, fazendo com que diversos investidores ou especuladores, enfim, conseguissem ganhar bastante dinheiro. Logo após isso, na chegada de 2022, o Bitcoin entrou no inverno cripto. O inverno cripto é um termo muito conhecido no mercado de criptomoedas, de Bitcoin, enfim. Inverno cripto é um período longo, só que em queda e lateralizado. Então foi um período assim, 2022 inteiro o Bitcoin caindo bastante. Teve dias que o Bitcoin caiu 10% em um único dia. E sem falar em outras criptomoedas caindo bem mais. Teve criptomoedas quebrando, como por exemplo a Terra Luna caiu 99% em questão de pouco tempo. E aí, em novembro de 2022, o Bitcoin atingiu seu fundo, logo após uma das principais corretoras de criptomoedas, a FTX, pedir falência nos Estados Unidos. Mas para quem plantou, para quem fez o dever de casa e comprou um pouquinho de Bitcoin todo mês, eu inclusive comprei bastante Bitcoin nessa época, em 2022, pôde surfar uma bela alta em 2023, ano passado. O Bitcoin chegou a subir 137%. E agora, meus amigos, chegamos em 2024, hoje é dia 4 de janeiro, o que esperar do Bitcoin para esse ano? Será um ano bom ou não? Quais os principais motivos que eu acho, na minha opinião, que podem fazer o Bitcoin subir de preço e fazer a gente realizar bons lucros? Um dos 3 principais motivos que eu vou citar agora é a queda de juros americana, uma das principais economias do mundo. Só os Estados Unidos representa 40% do PIB global. E por que isso influencia no preço do Bitcoin? A Fed Funds Rate, a principal taxa de juros americana, está entre 5,25% e 5,5%, fazendo com que a gente tenha bons ganhos de renda fixa lá, é 5% em dólar. E no primeiro semestre desse ano, há uma expectativa de corte dos juros por parte do Banco Central americano. E por que isso é interessante para o Bitcoin? Os juros caindo vai fazer com que os investimentos de renda fixa fiquem menos atrativos. E aí os investidores vão buscar coisas mais interessantes, que têm um potencial de ganho maior. E aí que entra o Bitcoin. Com uma fuga da renda fixa indo para os ativos de risco, e aí se encaixa o Bitcoin, isso tende a valorizar o preço do Bitcoin. E vale ressaltar que eu espero isso para esse ano. Se isso não acontecer esse ano, deve acontecer em 2025, porque também há uma expectativa de corte de juros esse ano, e isso deve se estender em 2025, e enfim. Segundo motivo pelo qual eu acho que o Bitcoin vai se dar bem esse ano é o halving, que está próximo de acontecer. Deve acontecer mais ou menos em abril, no máximo até maio. E para quem não conhece, para quem é mais leigo no assunto, o que é halving? Eu vou explicar em poucas palavras que eu não sou a melhor pessoa, o melhor especialista para explicar de criptomoedas. Mas em resumo, toda transação que fazem de Bitcoin, essas transações os mineradores pegam e colocam no bloco. E cada bloco minerado por esses mineradores, eles recebem recompensas de Bitcoin. Podemos observar que de 2009 até 2012, foi quando aconteceu o primeiro halving, a recompensa por bloco era de 50 Bitcoins. Aí, depois do halving, a recompensa cai pela metade, sempre cai pela metade, galera. Foi para 25, depois para 12,5, aí agora no último halving, em 2020, foi para 6,25 Bitcoins. E com o próximo halving que está prestes a acontecer, a recompensa por bloco minerado vai ficar em 3,125 Bitcoins. O que isso significa? O Bitcoin vai ficar mais escasso. E tudo que é escasso tende a ser valorizado, né? Como o ouro, por exemplo, que é muito escasso. O ouro é bem mais escasso do que a areia. Por isso que a areia vale bem menos do que ouro. E o terceiro e principal motivo que pode fazer o Bitcoin se apreciar são os ETFs americanos que investem diretamente em Bitcoin. Existem muitos pedidos, principalmente da BlackRock, entre outras principais gestoras do mundo, que é para criar um ETF exclusivo de Bitcoin. E por que isso é bom? Uma das principais gestoras do mundo entrando nesse mercado é muito bom, porque vai ter muita demanda por um ativo escasso, que é o Bitcoin, que afinal só vão existir 21 milhões de Bitcoin. Percebe o quanto que é escasso, né? 21 milhões não é nem a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, por exemplo. Imagine 21 milhões de Bitcoins para o mundo inteiro.
Então é muito escasso. Imagine muitas gestoras criando ETFs e investindo no Bitcoin. Vai ter muita demanda e isso tende a apreciar o preço do Bitcoin. Então esses 3 principais motivos que estão no meu radar, claro que podem haver outros, né? Mas esses principais motivos podem fazer o Bitcoin subir muito esse ano ou em 2025. Isso pode acontecer também em 2025. Pode ser que não aconteça esse ano, mas aconteça até em 2025. Mas de qualquer forma, eu estou muito otimista com essa criptomoeda. Eu tenho na minha carteira e será que eu vou comprar mais hoje? Mas antes de comprar, a gente tem que ver os indicadores. Os indicadores dizem compra ou não compra. Eu ia gravar a tela do meu notebook, mas por algum motivo eu não consigo gravar por ele. Não consigo também gravar pelo iPhone, porque eu estou gravando esse vídeo, eu vou ter que gravar desse meu celular antiguinho aqui mesmo. Eu estou agora no Fear and Greed Index do Bitcoin, mas pode ser usado para todas as criptomoedas, que é o índice que mede se o mercado está com muita ganância, e isso faz com que os preços fiquem lá no alto, e seja uma zona de perigo, porque se a gente compra os preços lá no alto, e como o Howard Marks diz que as árvores não crescem até o céu, então a gente comprar lá no alto tem um grande risco da gente vender lá na baixa, né? Porque não vai continuar subindo para sempre. E em medo, em patamar de muito medo, de que as pessoas estão fugindo, vendendo Bitcoin a qualquer preço, e faz com que os preços fiquem lá embaixo e que seja uma oportunidade para a gente comprar e poder realizar lucros, né? Agora ele está no patamar de 70, um patamar que eu considero um pouco alto, né? Está em ambição. Eu, por exemplo, em 2022, em que todo mundo estava correndo do Bitcoin, ninguém queria nem saber do Bitcoin, a gente conseguiu ver o indicador em 8, um patamar muito interessante para comprar. Eu, por exemplo, comprei, consegui realizar alguns lucros. Quem conseguiu comprar nesse patamar de 10, 12, também não foi fácil, né? Agora, depois que aconteceu, é fácil falar que era óbvio que isso ia acontecer, enfim. Mas quem conseguiu, quem teve coragem de comprar, com certeza está realizando bons lucros agora. Agora eu estou no múltiplo de meia, fiquem tranquilos galera que eu vou deixar o link dos 2 indicadores, na verdade tem mais um, o terceiro, eu vou deixar o link na descrição e vocês conseguem analisar também. O Bitcoin agora está em 42 mil dólares e o múltiplo de meia está em 1,41. O que é o múltiplo de meia? O múltiplo de meia pega a média do Bitcoin dos últimos 200 dias. E por que ele é interessante? Quando o múltiplo de meia está em 1, significa que ele está na sua média dos últimos 200 dias. Quando está acima de 1, igual está agora em 1,41, significa que ele está 41% acima da sua média dos últimos 200 dias. E quando está abaixo de 1, ele está abaixo da sua média. E por que esse indicador é interessante? Porque o preço das coisas, por mais que eles se afastem da média, ele tende a voltar para a média em algum tempo. Então ele está em 1,41 agora, está um pouco afastado da sua média, né? Um pouco acima. Podemos ver aqui no gráfico que o Bitcoin desde 2011 mais ou menos, que é da onde ele começou a ser medido, teve uma apreciação, mas a gente tem que tomar cuidado com esse gráfico, porque a mesma distância de 1 para 10 é a distância de 1.000 para 10.000. Então a gente pode ver aqui, por exemplo, ó, que quando ele estava em 10.000, ele caiu para 3.000, foi uma queda de 70%. E esse gráfico aqui, ele meio que maqueia um pouco, né? Mas é normal, acontece mesmo. Então foi uma queda brusca, mas aqui no gráfico não parece tão brusca assim. E descendo um pouco mais no gráfico, a gente pode ver que ao longo do tempo, esse site ele coloca aqui patamares bons de comprar e patamares não tão bons assim. Abaixo de 1 ele fala que é interessante comprar, entre 1 e 2,4 é mais ou menos, e acima de 2,4 é uma zona de atenção, porque o preço do Bitcoin não vai continuar subindo tanto, né? Dá oi aqui pro pessoal. Olá, pessoal! E nós podemos ver agora aqui, em dezembro, que ele está num patamar amarelo, não tão interessante assim. Patamares bons e interessantes para comprar foi em 2022, quando ele estava abaixo da média. Estava 23% abaixo da média, chegou a 28% abaixo da média. Quem comprou tá muito feliz hoje em dia. Quem comprou e segurou até hoje, nossa, está realizando lucros. Esse indicador, para quem não sabe, o MVRV, é o preço atual do Bitcoin ou seja, dividido sobre o preço realizado do Bitcoin. Então ele pega o preço médio das carteiras que tem Bitcoin e divide pelo preço atual. Isso é um indicador que mostra se as pessoas estão tendo um lucro ou não com Bitcoin, né? Na média, eu quero dizer. E se você for ver aqui agora, ele está em 2 mais ou menos. Se está em 1, é porque as pessoas não estão tendo lucro. Se está acima de 1, o preço médio das carteiras é de lucro, e se está abaixo é de prejuízo. E agora ele está no patamar de 2, está 100% acima de 1.
é um patamar assim que a gente deve ter um pouco de atenção, porque se as pessoas estão tendo lucro, logo elas devem realizar esse lucro e isso fazer com que o preço do Bitcoin caia, né? Patamares interessantes de compra, por exemplo, abaixo de 1, como a gente pode ver aqui em 2022. Em 2022, nossa, foi o ano que quem teve cabeça fria aproveitou. Fear Greed Index abaixo de 10, múltiplo de meia, 0,7, talvez até menos, mais baixo ainda, né? MVRV abaixo de 1, compraram muito barato. E como a gente pode ver aqui em 2022, ele esteve abaixo de 1 por um período bem longo. Outros pontos interessantes também, que ele esteve abaixo de 1, vamos ver. Foi em 2014, provavelmente estava tendo muito pessimismo com o Bitcoin nessa época. 2012 também. Dito isso, eu vou comprar Bitcoin ou não? E eu já respondo logo de cara que eu não vou comprar Bitcoin, por quê? Porque eu tenho muita exposição em Bitcoin, eu tenho mais ou menos uns 12% em Bitcoin, então é uma exposição que eu já gosto, que eu não quero ter mais, porque para mim é um risco, né? E os indicadores estão um pouco altos, indicadores bons para comprar, eu já citei anteriormente, então agora a gente está longe do patamar interessante de compra, eu não tenho por que comprar, mas também não quero vender, porque eu espero que esse ano ou até 2025 seja um dos melhores anos se não for o melhor, um dos melhores. Então eu espero um ano muito bom para o Bitcoin. Não quero vender agora, mas se ele subir muito, eu vou gravar vendendo esses Bitcoins. E se ele cair, eu vou comprar muito. E eu vou comprar o Bitcoin de todo mundo que quiser vender, porque vai ser um preço muito interessante, porque pode cair mercado de renda variável, a gente espera tudo em mercado de renda variável. E, gente, mas que honra foi poder abrir a câmera do meu celular e explicar um pouco sobre o Bitcoin para vocês, ensinar para vocês sobre o Bitcoin. E se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te agregou, deixe o seu like, se inscreva no canal, que isso vai fazer com que o YouTube entregue para cada vez mais pessoas esse conteúdo relevante. Não deixe de enviar para o seu amigo. Muito obrigado e até logo!